Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho da classificação do IBGE, tá? De todas aquelas que eu listei na primeira etapa ali, antes de parar, né? Eu só vou destacar algumas, obviamente. A primeira, é claro, é de von Martius, que é o pai da botânica, inclusive, tá? Ele propôs um mapa mais ou menos como esse da divisão fitogeográfica da flora brasileira. Ele reconhece ali, então, o que a gente vai chamar mais ou menos aí de floresta amazônica, de zona dos cocais, zona das caatingas, zona das matas costeiras, pinhais, campos e marítima. Mas não com esses nomes, na verdade, tá? O mapa fitogeográfico dele ele foi anexado no volume da Flora Brasiliensis de 1858. Ele, na verdade, inicialmente reconhece 5 áreas e ele dá uns nomes um pouquinho diferentes. A primeira área ele chama de Dríades. Não, hoje não é uma aula sobre RPG ou nada disso. Eu só vou mostrar os nomes que o Martius propôs, tá? As Dríades eram divindades imortais que se encarregavam de bosques, principalmente carvalhos. Por isso que ele chama a região da Floresta Atlântica eh, de vegetação de Dríades, tá? As Amadríades eram ninfas mortais de bosques de carvalho, né? Cada uma das quais nascia e morria com árvores que lhe era concedida como moradia. Por conta dessa questão de ser anual e de morte, ele deu esse nome que a gente hoje reconhece como Caatinga. As Náiades eram deusas imortais dos regatos e das fontes, né? E por conta da riqueza de rios, representa a Amazônia, também chamada de Ileia em alguns casos, Ileia amazônica. As Napéias eram divindades que protegiam os vales e os prados, bem como as plantas que neles nasciam e frutificavam. E por conta disso, os ambientes, né, de floresta e campos sulinos ganharam esse nome, especialmente aqui no Pampa, né? As Óriades eram ninfas imortais, companheiras inseparáveis de Diana, que presidiam os montes e os campos, além de cavernas, e por conta de ser uma região montanhosa, campestre, o Cerrado e o Cerradão ganhou esse nome, tá? Então, assim, era uma classificação. é, as grandes formações, as grandes tipologias florestais, melhor dizendo, já estavam bem definidas, ou mais ou menos bem definidas, né? Porque a caatinga ainda era um problema, como a gente vai ver na aula de biomas brasileiros. Mas já se tinha ideia do que existia no Brasil, né? Amazônia, Floresta Atlântica, Cerrado, Pampa e Caatinga. Vejam que não tinha nome para Pantanal aqui, né? É, eu esqueci de alguém? Acho que não. E depois levou 102 anos, foi só em 1926 que uma nova proposta foi elaborada, tá? E aí foi uma proposta fisionômico-estrutural de fato por Gonzaga de Campos. Ele dividiu o Brasil, né, os biomas brasileiros. Aqui eu vou usar um bioma não no conceito que a gente está discutindo, tá? Só para manter referência a uma classificação de ecossistemas, tá? Em florestas, é a primeira divisão, e as florestas ele divide em florestas equatoriais, floresta atlântica, floresta pluvial do interior, matas ciliares, capoeiras e capoeirões. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Capoeiras e capoeirões, na verdade, são florestas que surgem depois de degradação ou de algum evento, né? E estava separado dos demais grupos, tá? E matas ciliares também, eles separam. Só que olha só, na floresta equatorial, que é mais ou menos a amazônica, tinha as de vargem e de terras firmes. Uma classificação que não muda muito em relação a hoje em dia, não muito, né? Mas muda. Floresta atlântica de encosta e dos pinheiros, então a floresta mista está aqui, é de encosta. Pluvial do interior, savana e cerradão. Pluvial, né? No cerrado. E as matas ciliares separados, né? E os campos eles separam em pastos, campinas e campos do sul. Se é campos do sul limpo ou sujo. E ainda os campos cerrados e os campos alpinos. Né? Campos cerrados lá no meio do cerrado. E caatingas como a terceira tipologia, né? Depois, né, uma série de outras propostas, a mais avançada é a do projeto Rada Brasil, um projeto financiado pelos militares durante a ditadura, que tinha como objetivo saber quanto a gente tinha de riqueza, né, para exploração. Então a ideia aqui era saber quanto tinha de madeira, quanto tinha de minérios e outros recursos. E um dos trabalhos foi desenvolver um novo mapa da classificação da vegetação brasileira. Tá? E com base nesse mapa, vem o mapa do IBGE e muitos outros, entendam isso. Tá? Então, só para vocês mostrarem ali, as cores assim para ter uma ideia assim de tipologias, mas aqui não são os biomas que estão sendo representados, de novo, bioma entre aspas, né? Mas as regiões ecológicas, né? Floresta mista, densa, estacional e por aí vai, nesse mapa, tá? Essa era uma classificação fisionômica ecológica também.
Aí depois o Rizzini, que foi um grande botânico, naturalista lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tem um livro dele até hoje, inclusive está na literatura da disciplina que é utilizado, tá? Ele fez uma proposta de classificação, que depois foi seguida também pelo Veloso e pelo IBGE, então é uma mistura. Ele considera o sistema de Bras-Blanquet. Bras-Blanquet era um casal, né, de franceses que propôs uma série de metodologias de levantamento de vegetação, inclusive metodologias herbáceas, bem hierárquico, tá? Eu não vou detalhar todas elas, mas ele dividia em região, província, setor, subsetor, distrito, subdistrito. A gente nem trabalha nesse tipo de refinamento mais hoje em dia, né? Mas é possível, né? Por exemplo, região é grande número de comunidades climáticas e famílias endêmicas. Climática naquele sentido de que é bem desenvolvida, né? Província é uma comunidade clímax e algumas edáficas, gêneros e espécies endêmicas. O setor, espécies notáveis, mas sem comunidade climática. Subsetor mostra algumas entidades geográficas ou mesmo comunidades que faltam a áreas vizinhas. Distrito considera comunidades ou espécies raras, as áreas vizinhas, e subdistrito, dominância ou supressão de comunidades edáficas ou bióticas e pela ausência ou presença de espécies distintas. Então vejam que é bem detalhado. Aqui, claro, famílias, né, e gêneros é mais fácil da gente conseguir trabalhar um pouco, né, quando identifica os endemismos. O que o Resine propôs, né? Ele dividiu o Brasil em floresta amazônica, floresta atlântica, eu chamo a atenção para o termo floresta, complexo do Brasil Central, complexo da Caatinga, complexo do Meio Norte, do Pantanal, complexo da Restinga, complexo do Pinheiral, campos do Alto Rio Branco e campos da Planície Rio-Grandense. Tá? Então vejam que a gente teria aqui duas coisas florestais, né, e outras não necessariamente. Tá? Então essa é a classificação dele. Depois, em 79, ele usa um caractere mais fisionômico das formações e classificou a vegetação brasileira dessa forma, né, nesse esquema. É, essa classificação, né, fisionômica das formações tinha duas classes de formação, 5 séries de formação e 32 formações propriamente ditas. Tá? Então era bem detalhado. Ele dividiu o Brasil, né, em matas ou florestas. Eu vou discutir esse termo um pouquinho mais para frente. As florestas eram paludosas, né, estavam lá na Amazônia, ou era litorânea e marítima. A floresta pluvial também estava na Amazônia, podia ser esclerófila, montanha, enfim, suas divisões, ou de araucária, então também estava aqui na região, tá? Aqui também estava na região, né? Floresta paludosa ou litorânea. As savanas central e litorânea, floresta estacional, floresta mesófilas, por exemplo. Os scrubs, ou seja, eles usam um termo nem muito reconhecido, mas lenhoso atlântico, tá? É, então, terminologias hoje em dia que a gente não adota mais, né? Ainda ele reconheceu os campos, ou grasslands, né? Limpo, limpo de canga, gerais, pampas, altomontano e brejoso. Tá? Então essa é a classificação e mais ou menos esse era o mapa daquela proposta dele, né? Dos grandes biomas ou tipologias brasileiras. Tá? Vocês podem ver, né, que a gente tem uma série de conflitos ou uma série de dificuldades de entender esses conceitos, né? Bioma, ecossistema, região fitoecológica, domínio, zoonobioma, enfim, uma série deles, né? Eu, quando eu terminei de gravar a primeira etapa da aula, eu decidi abordar, fazer uma aula específica que eu não tinha montado ainda para vocês sobre biomas e zonobiomas, então vai ter uma aula específica para a gente discutir esses termos, mas vocês precisam entender um pouco mais isto aqui, tá? Essa aula eu vou liberar nesse aqui na sequência desta, tá? Mas vejam que é uma miscelânea de nomes, né? Uma confusão, tá? E aí a gente pode recorrer ao IBGE para algumas coisas. O IBGE tem lá no livro, né? Classificação da Vegetação Brasileira, uma seção de terminologia. E eles trazem o que é formação, né? Um termo criado pelo Grisenbeck, como o próprio Coutinho já vem dizer, né? Para designar um tipo vegetacional definido. Foi reformulado depois como um conjunto de formas de vida vegetal de ordem superior que compõem uma fisionomia homogênea apesar de sua estrutura complexa. Então, assim, uma literatura podia ser tipo uma forma de ler, né? Esse conceito seria uma formação florestal, né? Não sei se vocês concordam comigo. Porque olha aqui, ó, um tipo vegetacional definido. Quem define uma floresta, né? Ou uma forma de vida, né? As árvores. Então, uma formação florestal, uma formação campestre, uma formação pantanosa, enfim, né? Aqui nem tudo é para a gente bater martelo. As classes de formação, né? Termo criado para designar um conjunto de formações vegetais semelhantes reunidas por similaridade ecológica.
também denominada de protoformação ou panformação. A classe de formação caracteriza o fitoclima de uma região ecológica e o termo é usado como sinônimo de tipo de vegetação. Bom, eu falei ali em formas de vida, né? É bom só relembrar as formas, vocês devem ter visto isso, eu imagino, com a Roberta ou com o Sidney em Botânica Estrutural 1, na aula de Caules, né? As formas de vida foram as que a gente mais ou menos usa hoje em dia, foram propostas pelo Raunquier, esse russo que está aí, e é um sistema um pouco mais bem elaborado e parte das primeiras propostas de classificação de plantas, né, lá de Teofrasto, que é o pai da botânica 300 anos antes de Cristo. O Teofrasto ele reconheceu árvores, arbustos e ervas, né, mas a vida não é tão simples. Então o Raunquier ele classifica as plantas, né, em hemicriptófitos, geófitos, terófitos, fanerófitos e caméfitos. Talvez vocês conseguem lembrar os nomes, né? É, como a aula é virtual e gravada, não dá de fazer a brincadeirinha, mas aqui, né? Aqui é a forma de vida na estação favorável, aqui é a forma de vida na estação desfavorável. E o que o sistema do Raunquier leva em consideração? Onde está a gema e como ela é protegida na estação desfavorável, né? Ou não é protegida. Os fanerófitos têm a gema geralmente acima de 50 centímetros do solo, né? No caso aqui eu tenho árvores ou lianas, né? Porque a gema está exposta e bem acima do solo. Os caméfitos, geralmente, na estação desfavorável, a gema está próxima a 50 centímetros do solo, né? Mas também está exposta, né? Bem ramificada. Tá? Os hemicriptófitos, M de meio, né? E cripto de escondido, eles mais ou menos escondem a gema no nível do solo, tá vendo? Vamos pensar aqui numa cebola, né? Mais fácil da gente lembrar. Então, na estação desfavorável perde as folhas, eventualmente, mas está aqui com a gema no nível do solo, não enterrado como estão os geófitos, né? Geo é terra, né? Então, aquelas plantas estão dentro da terra, né? Então, que o bulbo, o rizoma, o cormo está totalmente enterrado na estação desfavorável. E, por fim, tem os terófitos. Tero é de colheita anual, né? São aquelas plantas que, durante a estação desfavorável, morrem, mas só a semente fica. Então aqui é todo ano uma geração nova, né? Então assim, essas são as formas de vida usadas e quando eu tenho predominância de fanerófitos, eu tenho uma floresta. Quando eu tenho de caméfitos misturado com hemicriptófitos e geófitos, eu posso ter uma savana, por exemplo, né? Então um terófito vai estar muito frequente também numa região é, de caatinga. Então mais ou menos com base nisso que a gente define algumas formações, né? Porque é aquilo que a gente vê primeiro, né? Ó, uma floresta, um campo, aqui uma vereda, né, que é uma área pantanosa cheia de buritis, tá? Outra terminologia importante do IBGE é sinus e estratos. Talvez você já tenha ouvido falar delas em ecologia, mas eu gosto de repeti-las, né? E às vezes há uma certa confusão entre elas. Primeiro vou começar com extrato. O que é extrato, né? É de estratificar, né? De camadas. Então são camadas verticais em que se dispõem as plantas lenhosas dentro de uma comunidade vegetal avaliadas em metros. Por exemplo, o extrato arbóreo superior com árvores entre 30 e 35 metros. O extrato dos arbustos até 2 metros de altura, né? E por aí vai. É estratificação em camadas. A sinúzia é um termo um pouco mais diferente, difícil de entender e difícil de aplicar. Se vocês procurarem artigos no Google, vocês até vão ver que tem poucos e não tem nenhuma tradução para isso para o inglês. Eu já vi o pessoal simplesmente chamando de sinúzia o termo quando publica em inglês o artigo, né? Que me parece incorreto. Mas é o conjunto de plantas de estrutura semelhante, integrado por espécies com uma mesma forma de vida e necessidades ecológicas similares. Por exemplo, a sinúzia arbórea de uma floresta, a sinúzia herbácea, a sinúzia epifítica, então seriam todos os epífitos de uma comunidade. Né? Então, esse aqui não está trabalhando com estratos, está trabalhando mais ou menos com as formas de vida. Né? Então, todas as ervas, todas as árvores, todos os epífitos. Tá? Enquanto aqui nos estratos eu estou falando em camadas. Né? Então, aqui, pensando em camadas, o sistema de fanerófitas do Ronquillo foi um pouco mais detalhado porque ele era muito genérico, né? Assim, acima de 50 centímetros tudo é fanerófito. Então o pessoal divide em nano, micro, meso, macro e mega, né? Com base nessas alturas aqui. E a gente pode estratificar depois numa floresta, né? Eu posso dizer que eu estou trabalhando com a sinúzia dos microfanerófitos ou que eu estou trabalhando com o extrato entre 5 e 20 metros, por exemplo, tá? Que são os que estão neste aqui. E assim, eu sei que a aula é ao vivo, eu na aula gravada eu paro neste momento e vocês definem para mim o que é floresta, o que é savana steppe, o que é steppe, tá? Então assim, eu gostaria, né, de dar essa aula ao vivo para a gente discutir esse tema, mas com criança em casa é impossível e vocês também optaram por ter elas gravadas, né? Então a alternativa é vocês assistirem até aqui. Agora eu quero que vocês parem,
tomem uma aguinha, né? Mas não fujam e definam esses conceitos. Façam à mão mesmo e depois continuem na próxima etapa, ok? Então parem aqui, eu inclusive vou parar de gravar para que vocês possam só assistir ao próximo vídeo.